só deixar o pessoal terminar de entrar e a gente já começa, tá, gente? Bom, quase 7h10, vamos começar então, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. E vamos lá. O Eduardo. Eduardo quem? Opa. Eduardo. Lucas. Guimarães. Lucas Guimarães. E por último entrou o Miguel / Marcelo. Boa noite. Bom, recém começamos. Vamos lá então, pessoal. Agora o pessoal vai entrando aos poucos, a maioria já está aí. Vamos dar continuidade então na nossa disciplina. Agora falta bem pouquinho, né? Temos só a aula de hoje e a aula de segunda-feira, tá? Segunda-feira eu gostaria de fazer mais alguns exercícios. Deixa eu enxergar a luz aqui. Deixa eu levantar a tela. Segunda-feira eu gostaria de fazer mais um exercício com vocês sobre transformadores, aqueles que a gente fez lá no início, tá? Porque vai ter alguns exercícios no trabalho e a gente viu bem o inicinho da disciplina. Então, nós refazemos algumas partes de exercício. A parte teórica, vou disponibilizar para vocês, não tem problema. Tem as aulas também, caso queiram rever algum ponto, né? Temos essa oportunidade agora. E aí nós focamos em exercitar mais um pouquinho. Vou trazer alguns exercícios para vocês, alguns de cálculo, outros de múltipla escolha, de raciocínio quanto a esse conteúdo. Nós fizemos um ou outro ali e é interessante também que nos faz pensar e refletir sobre o conteúdo. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos falar, né, de conversão de energia. Nós conversamos sobre transformadores, equações de transformadores. Depois nós conversamos sobre geração de energia elétrica, certo? Todos os possíveis meios para geração de energia elétrica.
hidráulico, eólico, hidráulico não, hidrelétrica, eólica, solar, nuclear, termoelétrica. Falamos depois de turbinas também, turbinas a gás, turbinas a vapor. Vamos falar um pouquinho de conversão de energia, né? Como é que acontece esse processo de conversão de energia? Nós falamos muito dos geradores, né? Nos sistemas de geração de energia, nas usinas, aqueles que transformam energia elétrica, na verdade, transformam energia mecânica em energia elétrica. São esses geradores. Temos também os motores, né? Componentes muito parecidos, mas que transformam a energia elétrica em mecânica. Eles têm alguns princípios de funcionamento, né? Baseados em alguns pontos que nós já conversamos, de campo magnético, campo elétrico. Então, vamos ver mais ou menos como funciona. Bom, opa, não começou o início na apresentação aqui. Aqui. Abriu a minha tela para vocês? Tá tudo verde. A minha tá verde. Tá verde. Tá verde. Tá carregando. Tá carregando. Foto de novo. Ok. E agora? Tá tentando carregar. Tá. Deixa eu carregar aos pouquinhos, então. Não abriu para vocês? Ainda não. Não, tá em virgem. Não sei. Aí. Vou tirar e botar novamente a minha tela aqui. Vamos ver. Às vezes, quando o PDF, Agora abriu. esse é um PowerPoint, ele demora um pouquinho. Expandiu a tela? Agora deu. Ficou bom, professor. Vamos lá, então. Caso, né, a tela fique de outra cor, vocês me avisam, porque isso é a sala que não carrega, tá? Para mim continua normal, claro, eu estou vendo no meu computador, então vocês me avisem, me gritem. Bom, sistema eletromecânico de energia. A conversão eletromecânica, então, de energia envolve a troca de energia entre um sistema elétrico e um sistema mecânico, ou vice-versa, através de um acoplamento magnético. É através das teorias magnéticas, né, e do conhecimento de eletromagnetismo, que nós já vimos, que é feita, então, essa transformação. Eu tenho ali, então, um organograma que mostra entrada ou saída, que é um sistema que pode ser feito através tanto do sistema elétrico para o sistema mecânico ou do sistema mecânico para o sistema elétrico. Tá? Então, a entrada pode ser a saída e a saída pode ser a entrada. Tá? Mas, intermédio ali, tem que seguir esse padrão. Eu tenho um sistema elétrico, ele é acoplado magneticamente, né, com o sistema mecânico. A partir daí, então, que eu tenho a conversão de energia. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Conversão de energia entre as formas elétricas e mecânicas, tá, ocorre através dos campos magnéticos e elétricos por transdutores, né? Eu tenho um sistema elétrico que envolve tensão e corrente. E a partir de um transdutor, eu consigo ter um sistema mecânico. Campos magnéticos causam fenômenos elétricos e mecânicos, tá? Os fenômenos elétricos, eles são aqueles que induzem tensão em condutores, enquanto os fenômenos mecânicos, tá, produzem forças, produz força e conjugados de atração e repulsão, tá? Todo movimento de atração ou repulsão é uma força mecânica em dispositivos eletromecânicos. Bom, existe uma classificação, deixa eu mudar essa tela de cima aqui para cima, senão eu enxergo. Uma classificação das máquinas elétricas. Elas são divididas basicamente entre estáticas e dinâmicas. Bom, as estáticas são aquelas transformadores, transdutores, sensores, entre outros. As dinâmicas podem ser motores ou geradores. Os motores podem ser dos tipos síncronos, assíncronos,
monofásico, trifásico, CC, CA, né? Corrente contínua, corrente alternada. Ou ainda eu tenho os geradores, também nesse mesmo estilo, né? Porque são componentes muito parecidos. Eles só fazem o caminho inverso, podemos dizer. Exemplo de aplicações. Aonde eu tenho esse tipo de sistema? Eu tenho sistemas de gravação magnética, por exemplo, fita cassete, disquete, tá? Não me digam que não são do tempo da fita cassete, por favor, porque eu me lembro. Então, vocês têm que lembrar também. Um exemplo ainda muito utilizado no alto-falante. Ele converte sinal elétrico em movimento mecânico. Esse movimento mecânico produz ondas sonoras. O microfone é um dispositivo muito parecido, né, com o alto-falante. Instrumentos analógicos de ponteiro, transformadores, relés, telefone, eletroímã. Nós falamos bastante, né, de eletroímã, tanto lá em eletromagnetismo quanto no início dessa disciplina. São elementos cada vez mais aplicáveis e utilizados, né, porque eles proporcionam, então, um maior controle. As propriedades eletromagnéticas dos ímãs são muito interessantes, mas eu não consegui aplicar de uma forma tão abrangente, justamente porque um ímã natural, né, ele se mantinha magnetizado sempre. Às vezes, esse poder de magnetização é interessante, né? Mas sempre magnetizado pode causar alguns problemas mecânicos. O eletroímã, então, é uma espécie de ímã no qual eu consigo controlar quando ele é magnetizado e quando não está sendo magnetizado. Quando não tem magnetização, na verdade, ele é um objeto metálico, sem nenhuma força sobre os demais à sua volta. Quando eu passo por ele corrente, né? Aí sim, ele ganha propriedades magnéticas. Resistência elétrica, né? A unidade de medida é o Rho, símbolo do componente. Basicamente usamos esse aqui. Eles têm algumas outras bibliografias, mas esse é o mais comum. Dissipa energia em forma de calor, isso é um problema, né? Na maioria dos casos. Quando que a dissipação em forma de energia não é um problema? Unicamente nos componentes térmicos, como, por exemplo, um chuveiro, um aquecedor. A ideia desses componentes é dissipar calor, é agregar calor ao ambiente. Então, nesse caso, eu não tenho energia, a perda de energia por efeito Joule. O efeito Joule é interessante. Tirando esses exemplos, né, a energia em forma de calor é sempre uma perda. Tenho condutância inverso da resistência, né? Resistência é a oposição de passagem de corrente. Condutância é a capacidade de passagem de corrente elétrica. Falamos sobre capacitância, né? Onde a medida de capacitância é Faraday, simbologia F. O símbolo, né, do componente de um capacitor é normalmente esse aqui. Armazena energia em forma de campo elétrico. Nós falamos do processo de funcionamento de um capacitor lá em eletromagnetismo, só para a gente rever alguns conceitos. Mas é aquele componente que armazena energia através, né, de um campo elétrico. Esse é só um gráfico que relaciona, né, o produto com a porcentagem de tensão. Indutância, unidade de medida Henry ou H, onde a simbologia é muito parecida ali com uma mola. Diferente do capacitor, que armazena energia através do campo elétrico, o indutor armazena energia em forma do campo magnético. Um gráfico parecido com o do capacitor, leva em consideração agora o campo magnético e não o campo elétrico, né? Falando um pouquinho de magnetismo, já que vimos as características. Princípio de magnetismo, campo magnético, vetor indução do campo magnético e indução eletromagnética.
Magnetismo terrestre, né? Nós sabemos que nós temos um eixo geográfico, nele eu vou ter também um eixo magnético. Existe um pequeno deslocamento entre deixa eu aceitar o colega aqui, ó, Giovanni. Existe um pequeno deslocamento desses dois eixos, certo? Dizem os cientistas da área que esse deslocamento é cada vez maior e isso pode causar alguns problemas geográficos e, consequentemente, com a raça humana, mas não é o nosso foco aqui. Nós sabemos, então, que o sul magnético é aquele que popularmente nós chamamos de norte, o norte geográfico. E sabemos que o sul geográfico, na verdade, é o norte magnético. Lembram disso? Sim. Lembram disso? Bom, Sim. dentro do condutor, como seguem as linhas de campo magnético? Do norte para o sul ou do sul para o norte? Norte para o sul. Norte para o sul. E no entorno do condutor, que nesse caso é a Terra, é do sul para o norte, fazendo esse ciclo sempre, tá? Por isso que a nossa bússola lá aponta o norte para o norte. É a partir da magnetização. Se o norte geográfico fosse realmente o norte, né? A nossa bússola não iria apontar norte para o norte. O poder de atração de repulsão nos diz que o norte se atrai pelo sul, o sul pelo norte. Norte com norte é repulsão, tá? Só que de fato, a bússola aponta para o norte, porque o norte geográfico é o sul magnético. E aí eu tenho norte atraído pelo sul. Bom, tenho aqui um pouquinho do que a gente falou. No interior da Terra, né, isso vale para qualquer condutor, por isso que a gente faz essa analogia. O fluxo é do norte para o sul e no exterior do condutor, do sul para o norte. Sobre orientação geográfica, atração e repulsão, né? Sabemos que ímãs com mesma pessoal, estão me escutando? Ok. Agora sim, parece que deu uma falhada. Isso, deu uma falhada aqui para mim também. Ok, tá ok. Ok, tudo bem. Sabemos, então, que a polaridade inversa se atrai, assim como os campos elétricos, né? O positivo atrai o negativo atrai o positivo. Nos campos magnéticos, sul atrai o norte atrai sul, tá? Dependendo de como eu orientar meu ímã, posso ter atração ou repulsão, tá? Tem também a propriedade de inseparabilidade do ímã, que é toda vez que eu dividir um ímã, ele vai se transformar em um novo ímã. Algumas observações, né? Isso acontece por quê? Porque a orientação magnética está nos átomos do material, tá? É por isso que acontece. Quando ele é magnético, ele já tem uma orientação natural, certo? Então, por mais que eu corte ele, ele nunca perde essa orientação. Nos materiais não magnéticos, essa orientação é dispersa, né? Então, eu não tenho esse poder de magnetização. Campo magnético. Bom, é uma região ao redor de um ímã na qual pode haver forças de origem magnética. E as linhas de força são aquelas linhas fechadas que saem do polo norte e chegam ao polo sul. Representam geometricamente a atuação do campo magnético, a área em que ele é atuante. Sua concentração indica a intensidade. Se eu tenho uma aglomeração de linhas, significa que ele é mais intenso. De forma laboratorial, eu consigo enxergar isso em ímãs. Eu posso soltar partículas metálicas pequenas e tentar orientar com o ímã. Vai ficar muito claro essas linhas, né? Porque as partículas magnéticas vão se orientar, né? Junto com esse campo magnético.
quanto mais linhas eu tenho, mais intenso é o meu campo magnético. E uma representação das linhas de força de campo magnético. Aqui uma representação do que eu falei para vocês, né? Esse aqui é uma imagem microscópica que eu faço um ímã e aqui, na verdade, eu tinha um pó magnético, né? Partículas sólidas bem pequenas magnéticas. Depois que eu boto esse ímã, a gente consegue ver claramente, né, as linhas de orientação do campo magnético. Elas se orientam de forma perfeita e nas extremidades é onde eu tenho maior concentração ali de campo magnético. Aqui outras duas imagens, só que uma de atração e outra de repulsão, né? Nós percebemos que o sentido das linhas é do interior para o exterior. A mesma representação, só que em vez de dois polos, né, duas barras. Conseguimos ver, então, uma atração múltipla nesse lado, ó. Uma atração do norte para o sul, tenho essas linhas, e nesse caso, tenho essas linhas um pouco menos nesse lado, porque a distância, né, desse polo é mais perto deste sul do que deste, né? Não existe uma preferência pelo sul, e sim a menor distância. Igualmente, temos uma imagem, né, de partículas magnéticas quando as barras estão no mesmo sentido, né? Consigo ver ali uma repulsão mútua. Lucas, deixa eu aceitar o Lucas. Temos um ímã padrão em forma de barra, aqui, e aqui um ímã em forma de ferradura. Por que que eu uso um ímã de forma de ferradura? Porque quanto mais paralela são as linhas entre o norte e o sul, nesse caso, ó, eu tenho uma aqui no meio bem paralela. As outras são curvas, mas não tão curvas quanto uma barra, tá? É por isso que eu tenho ímãs em formas de ferradura, para tentar deixar paralelas minhas linhas de força. Quanto mais paralelas entre os polos magnéticos, mais intenso é o meu campo magnético. Por isso que eu tenho aquelas geometrias com entreveiro, que é um quadradinho com um corte. Naquele corte, eu tenho um paralelismo perfeito das linhas de campo magnético. Ainda que pequeno espaço, naquele espaço ali eu tenho uma intensidade bem grande de campo magnético. Vetor indução magnética, né? O módulo, o quanto ele vale, depende da intensidade do campo magnético. A direção, tangente às linhas de força do campo magnético. E o sentido é o mesmo das linhas de força do campo magnético, né? Do norte para o sul no interior, do exterior do sul para o norte. Aqui uma representação do que nós conversamos, ó. O vetor campo magnético é sempre uma força tangencial às linhas de força magnética. Orientação da bússola. A agulha tem a mesma direção do vetor indução magnético, com o polo norte apontando no mesmo sentido do vetor de indução magnética. Que uma orientação, né, quando a gente compara, então, posicionamento de bússolas dentro de um campo magnético. Falar um pouquinho sobre campo magnético gerado por corrente elétrica. Não é mais aquele campo natural que nós encontramos nos ímãs, sejam ímãs naturais ou artificiais, mas sim aqueles campos magnéticos gerados por corrente elétrica. Aqui, só para rever um pouquinho da nomenclatura que nós já vimos, a simbologia ali, ó. Quando eu tenho, então, o xizinho, quer dizer que o vetor, né, está entrando no plano, no papel, na tela. Quando eu tenho a bolinha, ele está saindo do plano papel. Mas isso nós falamos bastante. Campo magnético ao redor de um fio condutor. Ao redor de um condutor retilíneo, né, percorrido por uma corrente elétrica, existe, então, um campo magnético cujas linhas de força são circunferenciais, né, e concêntricas a esse fio. Basta a passagem de corrente elétrica em um condutor que eu tenho, então, a geração de campo magnético. Envolvendo, então, lembrando ali a regra da mão direita, ela tem duas regras, né, para fios
condutores retilíneos e para bobinas. Quando eu boto meu polegar ali apontando para o sentido da minha corrente elétrica, os outros dedos, né, circularmente ao condutor me indicam o sentido do campo magnético. Então, essa é a regra da mão direita. O dedão indica a corrente elétrica e os outros dedos as linhas de campo magnético. Direção desse vetor, né? O vetor indução magnético são linhas tangentes às linhas de força magnética, né? Falamos bastante que a força do campo magnético, a intensidade, ela se dá por um vetor. O valor, né, o módulo, quanto ele vale, se dá por uma equação. Campo magnético é medido sempre em Tesla, né, unidade T. Leva sempre em consideração o μ, esse símbolozinho aqui, que é a permeabilidade magnética do meio. Posso ter o magnetismo em vários meios, no ar, no vácuo, no óleo, na água. Envolve também a corrente e a distância entre o fio ao vetor. Temos a opção também de campo magnético no centro de uma espira circular. O princípio de motores elétricos é a partir de espiras circulares dentro de um campo magnético. No centro de uma espira circular, percorrido por uma corrente elétrica, existe, então, um campo magnético. O sentido do vetor do campo magnético nas espiras, né? O vetor indução ali magnético é perpendicular ao plano que contém a espira e envolve, né, com a mão direita. Posso ter a regra da mão direita também. Vale para uma espira. A equação, né, que contempla o módulo, quanto vale o campo magnético ao redor de uma espira, é bem semelhante ao campo magnético de um condutor retilíneo. Muda um pouco a equação e no lugar de ter a distância, né, como é uma espira, eu vou levar em consideração o raio. μ continua sendo a permeabilidade magnética do meio e corrente. E no lugar da distância eu vou trabalhar então com o raio. Polos, né, de uma espira, quando tem um sentido, consigo então visualizar qual vai ser o sentido, quando eu sei o sentido das linhas do campo magnético, posso descobrir o sentido da corrente elétrica a partir da mão direita também. Campo magnético no interior de um solenoide. Quando eu quero, então, uma intensidade maior de campo magnético, em vez de uma espira, eu vou ter uma sequência de espiras e, consequentemente, uma intensidade de campo magnético maior. Sabemos, então, que devido à sua estrutura ali geométrica, o campo magnético no exterior da bobina acaba se anulando, se torna muito frágil. A minha intensidade de campo magnético, quando eu tenho uma bobina, está localizada no interior dessa bobina, no interior desse solenoide. Sobre a direção, o vetor tem a mesma direção do eixo do solenoide. Colocando a mão direita, então, podemos fazer a mesma regra da espira. Vai ter várias espiras, tá? Mas a regra para observação do sentido da corrente é a mesma. O que muda, né, é a posição de intensidade do campo magnético. Quando eu tenho um condutor retilíneo no exterior, quando eu tenho um solenoide é no interior. A unidade, então, do módulo vetor magnético. Sempre vou ter a constante de permeabilidade do meio e corrente, só que nesse caso eu também tenho um número de espiras para levar em conta. E L, que é o comprimento do solenoide. Quanto mais espiras eu tenho, maior é o meu L. Forças magnéticas, né, e cargas elétricas. Sobre uma carga elétrica em movimento no interior de um campo magnético, existe então uma força magnética perpendicular ao plano que contém este vetor e o vetor de indução magnético.
Lembram da outra regra da mão direita? Agora eu consigo perceber força, campo magnético e vetor magnético. A representação. Isso aqui. Força sobre um fio de condutores. Origem, então, tá? A força magnética, ela surge quando eu tenho o vetor magnético e a corrente. Surge, então, uma força eletromagnética. Esse é o princípio de movimento, né, de motores eletromagnéticos. É essa força que surge a partir da interação da corrente do campo magnético que me proporciona, então, um movimento mecânico dos meus elementos. Opa, repetir esse quadro aqui. Né? Quando eu tenho dois condutores com sentidos opostos de corrente, eu vou ter sobre eles uma força de repulsão. Quando eu tenho dois condutores próximos com o mesmo sentido de corrente, eu tenho uma força de atração sobre os meus dois condutores. Aqui, ó, esse é um princípio de um motor eletromagnético que envolve, então, campo magnético, que vai ser proporcionado através de dois ímãs. Um ímã próximo ao outro vai gerar o quê? Campo magnético, que vai ir do norte para o sul. É representado, então, pelas linhas verdes, ó. Campo magnético do norte para o sul. Já tem o campo magnético. Vou agregar mais quem? Corrente elétrica, que vai passar por onde, ó? É um dispositivo parecido com uma espira, né? Mas é quadrado. Vai passar no meu dispositivo mecânico. Quando eu tenho interação de campo magnético, dentro dessa interação de campo magnético e corrente elétrica, surge, então, a força eletromagnética. Se de um lado a corrente tem o sentido, ó, deste ponto para esse ponto, pela regra da mão direita, a força eletromagnética vai ser para cima. Quando a corrente faz a volta aqui, ó, o sentido dela vai ser ao contrário, deste ponto para este ponto. Consequentemente, inverte o sentido da força também. Nesse elemento aqui, se de um lado eu tenho força para cima e de outro lado eu tenho força para baixo, o que isso vai gerar? Um movimento mecânico. Vai gerar rotação nesse meu eixo aqui. Então, a partir, né, de forças eletromagnéticas, da interação do campo magnético, eu consigo criar, então, energia mecânica, força mecânica nesse meu eixo. Falar um pouquinho sobre indução eletromagnética, né? O fluxo magnético se dá, então, pelo fio. Áudio? Pessoal? Tá ok, estamos te ouvindo. Tô ouvindo. Tá, me falhou aqui. Tá? Então, o fluxo magnético Beleza. é a interação, Beleza. a área da espira, né? E o módulo do vetor magnético. Quando o campo magnético é nulo, tá? Quando eu tenho uma superfície onde os campos magnéticos estão paralelos entre si, eu não tenho fluxo magnético. Interessante. Opa. Indução eletromagnética. Tá? Se um circuito fechado é submetido a uma variação de fluxo magnético, haverá nele uma corrente elétrica induzida, que é o princípio dos motores elétricos, cujo sentido e intensidade depende dessa variação do fluxo magnético. Nós sabemos que quando eu passo corrente elétrica por um condutor, eu gero um campo magnético. Mas o inverso não é perfeito. Não basta eu passar campo magnético por um condutor para ser criado energia elétrica, né? É necessário a variação do fluxo magnético, né? Preciso que o campo magnético esteja variando para que
surge, então, uma corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica induzida. Aqui um exemplo, ó. Temos aqui um campo magnético em forma de ferradura. Esse campo magnético, ele é constante. Ele é sempre o mesmo. A distância entre o polo norte e o polo sul é a mesma. Se eu botar um condutor aqui dentro, né, não vai ser criado energia elétrica. A partir do momento que eu for entrando com ele aqui, ó, botando, vai surgir uma corrente elétrica porque ele está em movimento, está acontecendo um fluxo magnético, porque aqui estão as linhas do fluxo. Quando eu boto ele aqui na entrada, ele vai passar pela primeira linha, pela segunda linha, pela terceira linha, pela quarta linha e parou. Enquanto ele está em movimento, é gerada uma corrente elétrica induzida. A partir do momento que ele fica estático em um ponto, essa corrente elétrica é cessada, tá? Então, é necessário que se tenha um movimento desse condutor aqui. Tenho duas opções para variar o meu campo magnético. Ou eu fico movimentando o meu condutor dentro do meu campo magnético, ou eu vario esse campo magnético. Posso fazer isso com um eletroímã. Posso criar esse campo magnético aqui, ó, a partir, né, de um eletroímã, em que eu vou ligar a corrente elétrica, vai se criar o campo magnético. Vou desligar, vai cessar o campo magnético. Ele ligando e desligando vai proporcionar também uma variação de campo magnético. Né? Pelo mesmo, podemos então dizer que existe uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor. Né? Toda vez que eu tenho esse fluxo magnético, eu tenho uma diferença de potencial e surge então a corrente elétrica induzida. Lei de Lenz. O que a lei de Lenz nos diz? Que os efeitos da força eletromotriz induzida tendem a se opor às causas que lhe deram origem. Como, por exemplo, a partir do princípio da ação e reação. O sentido da corrente elétrica induzida é tal que opõe a variação do fluxo, se opõe. O que ele quis dizer com isso? Nesse mesmo exemplo aqui, ó, quando eu estou, digamos que, da entrada para o final da minha ferradura, quando eu estou nesse ponto aqui, ó, onde está meu mouse, e venho até aqui, estou andando da direita para a esquerda. Quando o meu condutor está sendo conduzido da direita para a esquerda, a corrente elétrica tem um sentido. Quando eu volto com esse condutor aqui, agora da esquerda para a direita, o sentido da corrente elétrica induzida é inverso. Se antes estava da mão para o fim do condutor, vai passar a ser do fim do condutor para a mão. Então, o sentido de variação do campo influencia no sentido da corrente elétrica induzida. Do mesmo jeito, quando eu tenho um eletroímã. Quando eu ligo, a corrente tem um sentido. Quando eu desligo, tem outro. Quando eu ligo, volta para o sentido. Quando eu desligo, inverte novamente. Então, tenho aí uma corrente elétrica induzida alternada. Ora ela sobe, ora ela desce, né? Cada hora tem um sentido. Esse aqui, ó, um exemplo de como foi observado, né, essa indução. Como é que eles descobriram que a variação do campo magnético cria corrente elétrica? A partir de um experimento bem simples. Desculpa. Foi construída uma espira ligada a uma fonte de corrente aqui, tá? Liguei a minha corrente. Desculpa. Uma fonte de magnética aqui. Só um minutinho, igual. Voltei. Tá. Tem uma espira aqui ligada ao medidor de corrente elétrica e tenho um ímã, tá? Pode ser um ímã natural. A partir do momento que eu aproximo esse meu ímã até essa minha espira, estou aproximando. Vou fazer uma leitura aqui de corrente elétrica. Nesse caso, na aproximação, apareceu uma corrente elétrica negativa. Não é que seja negativa, não existe corrente elétrica negativa. Quer dizer que o sentido dela era 1. O módulo, se apareceu -2,
o módulo dela é 2, tá? Mas não existe corrente negativa. O zero é no meio e eu tenho uma medição para cá e uma medição para o outro lado, só para dizer, representar o sentido. Quando eu aproximo meu ímã, então, passa a marcar ali uma corrente elétrica. Quando eu paro com esse meu ímã dentro da minha espira, a minha corrente volta para zero, porque eu parei de movimentar o meu ímã. E em torno do meu ímã, eu tenho um campo magnético. Estou mexendo ele, estou variando o campo magnético. A partir do momento que ele parou, cessou a circulação de corrente elétrica induzida. Se eu puxar ele de volta, agora tem um campo magnético se afastando. Vou marcar novamente um valor de corrente elétrica induzida, mas agora em outro sentido, porque o movimento é de afastamento ao campo magnético. Foi a partir desse experimento que se observou, então, a geração de corrente elétrica induzida. Essa é a equação da lei de Faraday, né, que é uma variação do fluxo magnético em função de uma variação de tempo. Conversão da energia elétrica. Existe uma teoria, né, que diz que toda substância magnética é composta por ímãs elementares. Bom, o material, ele apresenta, né, propriedades magnéticas quando há uma predominância de ímãs elementares orientados ou não orientados, tá? Tem uma teoria que todo corpo sólido tem dentro dele partículas, né, que são os ímãs magnéticos. Quando esses ímãs são orientados, aquele material, né, apresenta algumas características. Quando os ímãs dentro dos corpos não são orientados, apresentam outras características, tá? Materiais magnéticos são aqueles que permitem a orientação desses eletroímãs, desses ímãs elementares, né? Esses ímãs internos. Quem que tem esses ímãs internos onde são capazes, né, de serem orientados? O ferro, o níquel, algumas ligas metálicas, como o aço. Tem também os materiais não magnéticos, são aqueles que não permitem a orientação dos seus ímãs elementares, o alumínio, a madeira, o plástico, entre outros. Todos os corpos têm ímãs elementares, tá? Só que alguns permitem a orientação e os outros não. Esse é um exemplo, ó, de um material onde eu tenho parte dos ímãs elementares orientados e não orientados. A classificação dos materiais ali, materiais magnéticos moles, quem são eles? Ao afastar o ímã, os domínios magnéticos do ferro voltam a se desorientar. E tem os materiais magnéticos duros. Ao afastar o ímã, os domínios magnéticos do ferro permanecem orientados, por exemplo, o aço e ferrite. O material pode perder suas propriedades magnéticas quando submetidos, por exemplo, a choques mecânicos, tá? Quando tem um impacto mecânico. Classificação dos materiais, né, quanto ao magnetismo. Eles podem ser ferromagnéticos, seus ímãs elementares sofrem grande influência do campo magnético indutor. São aqueles exemplos como ferro, aço, cobalto, níquel. Quando aproximados dele um campo magnético, observa-se então a orientação dos seus ímãs elementares, né? Orientação ali do corpo elementar do meu material. Tem os materiais paramagnéticos. Seus ímãs elementares sofrem pequena influência do campo magnético. Eles até ficam orientados, mas de uma forma muito pouco significativa, digamos assim. Existe uma pequena orientação. O alumínio mesmo é exemplo que ele segue uma pequena orientação quando submetido ali a um campo magnético. Os diamagnéticos são aqueles que não sofrem nenhuma influência quando submetidos, né, a um meio de um campo magnético.
os ímãs elementares deles são desorientados e continuam de forma desorientadas. Tenho também, por último, os ferrimagnéticos. São semelhantes aos ferromagnéticos. Possuem alinhamento antiparalelo, porém a magnetização resultante é nula, né? A força resultante é menor do que os materiais ferromagnéticos. Por exemplo, os óxidos magnéticos, como a ferrite. Eles se orientam, mas eles se orientam de forma não paralelas. Então, uma linha segue um sentido, a linha de baixo segue o sentido oposto. Então, ele acaba se anulando magneticamente. Permeabilidade magnética, tá? É a facilidade que eu tenho para magnetizar um material. Quando que eu uso essa propriedade de permeabilidade magnética? Quando eu quero, como por exemplo, proteger algum elemento de magnetização. Quais elementos sofrem alterações quando submetidos a um campo magnético, sem o meu interesse? Muitos sensores. Então, às vezes, para que os meus sensores não mostrem leituras erradas, né, devido à presença de campo magnético, eu posso fazer uma permeabilidade magnética, que na verdade é botar em volta dele um material que tem grande facilidade de passagem de campo magnético. Como o material ao entorno do que eu quero proteger tem a capacidade de conduzir magnetismo, o magnetismo vai ficar, né, em torno desse material. O magnetismo é muito parecido com a corrente elétrica. Se ele tem facilidade de passar por um meio, ele vai ficar naquele meio, ele não vai tentar passar por um meio mais difícil. Então, na verdade, é um material de sacrifício. Ele sacrifica para que o material protegido não seja atingido pelo campo magnético. A unidade de permeabilidade magnética também pode ser expressa por Tesla metro por ampere, né? TM sobre A. A propriedade de um material pelo qual muda a indução de um campo magnético em relação ao seu valor é chamada de permeabilidade magnética relativa. Aqui uma tabela, né, que mostra, ó, os ferromagnéticos têm alta permeabilidade, são maiores que 1. Os materiais paramagnéticos têm permeabilidade mais ou menos igual a 1. Né? Eles não... é possível que por eles passem magnetismo, mas não com uma facilidade tão grande quanto os ferromagnéticos. E os materiais diamagnéticos são aqueles, né, que têm dificuldade na hora da passagem de campo magnético. Existem tabelas prontas, né, que mostram a permeabilidade de cada material. Tem ali a permeabilidade do ferro comercial, é mais ou menos 9.000. Do ferro purificado, 200.000. Ferro silício, 55.000. Tá? Entre outros. Relutância magnética. Relutância magnética é o inverso de permeabilidade magnética. Ou seja, é a dificuldade que aquele corpo põe para a passagem de campo magnético. Isso aqui é o que nós falamos, tá? Sobre a facilidade, né, do material de condução de campo magnético e a intensidade das linhas de força, tá? Como o campo magnético ele tem facilidade de passar em materiais ferrosos, se eu tenho a aproximação, ó, de 2 ferros ali, de 2 materiais metálicos do lado de um ímã, o campo magnético não vai mais se dar nas bordas do meu ímã, e sim do meu material metálico. Ele vai imantar, né, vai também magnetizar o meu material metálico, e é a partir desse material metálico que vai passar as linhas de força. A permeabilidade de materiais metálicos são maiores que a permeabilidade do ar. Então, o campo magnético prefere passar por onde? Por dentro do material metálico do que pelo ar.
Sempre se faz, então, uma analogia, né, entre os circuitos elétricos e magnéticos. A analogia entre os circuitos elétricos e magnéticos somente foi possível, né, pelo fato do campo magnético estabelecido pela corrente da bobina estar totalmente confinado ao núcleo, né, ao interior de um circuito magnético. A metodologia de circuito magnético, embora desenvolvido, né, para uma estrutura particular, que é quando contém vácuo, pode ser ampliada, né, para estruturas magnéticas feitas de materiais ferromagnéticos. Não existe como fazer uma comparação, né? O que ele quer dizer isso? Exata entre circuitos magnéticos e campo magnético. Se tenta fazer uma comparação, porque eu tenho a resistência no campo elétrico. Como no campo elétrico eu tenho resistência, no campo magnético eu tenho relutância, tá? Então a gente tenta fazer essa comparação, mas ela não é perfeita, né? Por quê? A quantidade de força que se opõe à passagem em uma resistência não é a mesma que uma relutância. Sobre os transformadores, né? Um transformador, então, trata de um circuito magnético que interliga dois circuitos elétricos a partir da indução. Sua estrutura consiste num núcleo fechado sobre si mesmo, formado por lâminas de ferro doce, tá? Ferro doce para diminuir as perdas devido às correntes, né? As perdas de corrente por ar. No qual há um enrolamento primário e o outro secundário. Nós vimos isso. O enrolamento ligado à fonte de tensão é denominado sempre o primário. E o que é ligado à carga é o secundário. Aonde que a gente utiliza? Isolar eletricamente dois circuitos, ajustar a tensão de saída, a tensão de entrada de um sistema e ajustar também a impedância do estágio seguinte à impedância do estágio anterior. Aqui um exemplo, né, da onde eu posso ter um circuito de ter um transformador. Aqui eu tenho a geração, né, de energia elétrica e é necessário que eu tenha então um transformador, ó, que é o ponto 8, 7 é a minha fonte renovável, a água. 6 ali é o meu gerador, 5 é a minha turbina, né? 6 é o meu gerador, vai transformar energia mecânica em energia elétrica. 8 é o meu transformador, que leva esse nível de corrente em tensão a níveis usuais. Princípio de funcionamento ali que nós conversamos. O que acontece quando se energizamos a primeira bobina com uma fonte de corrente contínua? A gente fornece a primeira bobina, aqui, o primeiro solenoide, uma corrente contínua. A partir do momento que eu passo corrente contínua por esse condutor aqui, é criado, então, um campo magnético. Esse campo magnético vai passar por dentro desse material, que é ferromagnético. Por que o campo magnético não se dispersa? Porque o meu material é um material ferromagnético. É muito mais fácil o campo magnético passar por esse material do que passar pelo ar. Por isso que ele não se dispersa. Além, né, de proporcionar a não dispersão do campo magnético, esse entorno tem também como objetivo, né, conduzir perfeitamente as linhas de campo magnético. Campo magnético, então, vai passar por dentro dessa segunda bobina. O que acontece quando a gente energiza essa... Opa, tá falhando aqui. Então, estamos escutando? Travou tudo pra mim aqui. Estamos escutando? Ok, estou escutando. Deu uma travada. O que acontece, né? Acho que travou antes aqui. Voltamos para essa aqui. O que acontece quando eu passo corrente contínua? É gerado campo magnético dentro do meu material ferromagnético, tá? Só que eu só tenho campo magnético. Quem passa por dentro dessa segunda solenoide? Campo magnético. Só que campo magnético contínuo.
Campo magnético contínuo não gera corrente. Por isso que nós temos que passar sempre corrente alternada. Como eu estou passando corrente alternada por dentro desse meu primeiro solenoide, eu gero um campo magnético com fluxo, né? Vai variar meu campo magnético de acordo com a minha corrente. Como agora eu não tenho um campo magnético contínuo, e sim fluxo de campo magnético, aí sim é gerada uma corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica induzida também é uma corrente elétrica, né, alternada. Transformador ideal, né? Nós falamos ali sobre transformador ideal. Lembrando um pouquinho, é quando a gente diz que ele não tem perdas e que a permeabilidade do núcleo é infinita, ou seja, a permeabilidade é tão alta que não se dispersa nenhuma parte do campo magnético. Quando a gente diz que um transformador ideal, a permeabilidade do núcleo é perfeita, eu não tenho perdas, né? Então, a minha geração é perfeita. Classificação dos transformadores. Eles recebem, né, uma subclassificação, digamos assim. Podem ser trafo de unidade, geralmente são monofásicos e de elevação, né, de corrente, tensão. Trafo de potência, usadas nas subestações, esses podem ser monofásicos ou trifásicos, e trafos de distribuição, trifásicos usados na distribuição de energia elétrica, né, normalmente abaixadores, né, que são os que tem na rua para baixar, né, a corrente, tensão que entra na nossa casa. As bobinas, né, de um transformador, ao entorno do transformador, núcleo em si também atravessa um material isolante. Enrolamento de um braço de um trafo de potência, tá? Repare na concepção do enrolamento concêntrico. Primário são identificados como H1, H2, H3. Os terminais secundários, né, têm símbolos que mostram, e essa simbologia pode ser representada por cada fase, né, cada multiplicação, de acordo também com a ligação, que pode ser estrela, triângulo. E aí, Natália, Estrela. Oi? a respeito de transformador, por que em seguida eu vejo em vídeos, o pessoal pede para observar o enrolamento primário do secundário, para não confundir? Porque como assim, para não confundir, em que aspecto? Quando tu faz algum aproveitamento de transformador, principalmente assim de micro-ondas, tá? Para, sei lá, fazer fontes, é o que eu mais vejo. O pessoal pede para observar sempre o primário, o enrolamento primário e o secundário. Pelo que eu vejo, as modificações é feita sempre no secundário. Qual é a diferença ali no primário? A relação do primário e do secundário, né, não tem normalmente um aspecto construtivo, né? O primário recebe o nome de primário só porque é aquele que é ligado à fonte. Em teoria, na prática, quando eu tenho elevação, né, elevação de corrente de tensão, o enrolamento secundário, ele acaba sendo um pouquinho mais exigido. Quando eu tenho baixa, quem é mais exigido é o primário. Então, depende da minha aplicação. Se eu tenho elevação, o secundário, por passar por ele uma maior corrente, maior tensão, ele acaba sofrendo mais danos. Quando eu tenho baixa, o primário é aquele que sofre mais danos. Danos do aspecto mecânico mesmo. Porque a maior corrente, né, proporciona um maior aquecimento, uma maior deteriorização do condutor. Bem mecanicamente falando, assim. Então, o que acontece, assim, o que acontece se tu alterar o primário?
com o secundário? Não, Às assim, vezes, tá. Por exemplo, um transformador que rebaixe, né? certo. Se eu alterar o primário, ele claro, vai interferir na corrente, né? Tu diz alterar o primário pelo secundário? Não, por exemplo, Ou modificar o se eu tirar primário. 5 voltas, se eu tirar 5 voltas de rolamento do primário, qual é a relação que tem com a corrente? Ele vai. Vai seguir aquela regra dos cálculos que nós falamos. Existe uma relação direta entre o número de espiras, né, de voltas, com a corrente. Aí entra naquela base. Isso entra naquele cálculo lá. N1 é igual. Peraí, tem a equação aqui, deixa eu. A V1 sobre V2, V1 sobre V2? Aqui, ó. Existe uma relação direta, né, com o número de espiras. Quando eu tenho um transformador para baixa de tensão, nesse caso, ó, eu tenho 100 volts num lado, 50 volts no outro. No lado que eu tenho uma maior tensão, eu tenho um maior número de espiras. Me chega uma dúvida. Esse número de espiras, eu não vou chegar a esse valor aqui, ó, de 50. Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5 no secundário. Se por um acaso eu tirar 2 e ficar com 6 aqui, provavelmente a gente faz uma continha rápida, ó. Eu andei dando uma olhada. É interessante o transformador, né? Tu consegue brincar com várias formas com ele. Até uns experimentos em casa. 100 dividido por 8, ó. Se eu, ó, esse aqui, eu tenho 8 espiras e passei de 100 para 50 volts. Se eu tirar 2 espiras, eu não vou chegar em 50. Eu vou ficar com uma tensão maior, de mais ou menos 60, 70. Aí tem que fazer a relação ali do cálculo. Ali quase se iguala. Isso. Aí, quanto mais tu igualar esse número de espiras a esse, menor vai ser a função, a relação do meu transformador. Se tu igualar esse número de espiras com esse número de espiras aqui, no primário e no secundário eu vou ter a mesma tensão. E aí já não funciona mais. Outra coisa, se eu fizer um outro enrolamento em cima dos 50 volts, eu consigo outra tensão de 50? Consigo, tu diminui mais ainda aqui, ó. O enrolamento não interfere no outro, ou sim? Sim, se tu aumentar o número de espiras do primário, tu consegue diminuir aqui. Se tu diminuir, tu não consegue diminuir tanto. Por exemplo, tem 8. Se eu passar para 10, talvez eu consiga diminuir até 40. Tenho 8. Se eu passar para 6, eu não vou chegar no 50, eu vou chegar no máximo 60. Quanto maior a diferença de número de espiras, maior a minha relação de tensão. E no secundário, se eu fizer um enrolamento em cima desse aí, eu consigo outros 50 volts? Igual? Como tu diz em cima? Eu faço esse enrolamento de 5 espigas, consigo 50 volts, né? Certo. Se eu fizer um outro enrolamento por cima, um outro cabo, eu consigo mais 50 sem interferir no primeiro? Se tu passar outro cabo, as espiras se somam. Tu não vai ter 5 e outra espira. Tu vai ter uma mesma espira, só que com 10. Aí, se eu romper essa de 50 no meio, eu consigo a metade da tensão? Se tu romper, eu não te entendi a analogia. Eu passo... Tem 1, 2, 3, 4, 5 voltas aí no 50, né? Tá. Se na terceira volta eu puxar para fora do transformador e medir, eu consigo a metade da tensão? Não. O transformador não vai puxar direito, porque tu tem aqui um solenoide, e se tu puxar, na verdade, tu vai puxar um fio retilíneo. O que tu pode fazer é um outro transformador aqui, ó, para ser eficiente. Tu reduzir mais um pouco. Tu não precisa ter só um núcleo. Em vez de tu ligar aqui o secundário na tua carga, uma opção é tu ligar o secundário em outro núcleo. Sim. Não, é que eu perguntei porque eu vi nos experimentos, no secundário ficou 24 volts. E ele puxou uma
duas perninhas do meio que deu 12. Tá, sim, ele puxou bem ali no meio, pela metade das espiras. Das Ah, espigas. é o tipo de relação que funciona, mas não é o ideal. Não, Funciona não é o experimentos ideal. que a gente faz assim, né? Com uma fontezinha de corrente simplesinha, experimento. Mas não tem essa Sim, sim, possibilidade sim. de utilização em casa, esse tipo de coisa, porque é perigoso. Pode ter um Sim, sim. escape da tensão aqui. Sim, O sim, sim. ideal é a gente Não, fazer 2 vezes. É bem possível, ó. Não sei se tu me entendeu com os 2 vezes. Deixa eu abrir aqui. sim, sim, sim. Só para o pessoal. Opa, é esse aqui. Aqui. Tá? Não necessariamente eu preciso ter só um, tá, gente? Posso ter aqui, ó, um primeiro núcleo. Ah, ficou bem ruimzinho esse meu coisinha, peraí. Não tem esse dom. Um segundo núcleo, em vez de encerrar aqui, posso ligar ele diretamente em outro. Porque vai gerar o quê? Uma corrente elétrica induzida alternada, que é o que eu preciso para alimentar outro. O outro primário. Isso, a redução certa é fazer assim, ó. Liga direto esse aqui, ó. Porque o que eu tô criando? O que eu tô induzindo aqui, ó? Corrente elétrica alternada. Corrente elétrica alternada indutora. Gera uma corrente elétrica alternada induzida. Só que essa induzida aqui vai ser a indutora nesse segundo ciclo. Tenho corrente E às alternada vezes aqui, então posso ligar outro aqui, outro sim. núcleo, E né? às vezes tu precisa rebaixar num determinado trecho, né? A corrente, e depois tu pode usar esse mesmo caminho para subir mais adiante. Pode. E, Esse né, mesmo às circuito. vezes, valores muito distintos, quando eu tenho que fazer uma alta ou uma baixa muito grande, às vezes é mais seguro, tá? Mas aí é por aspectos mais físicos, assim, porque tem desprendimento da tensão, da corrente, acontece alguns fenômenos diferentes, assim. Sim. E aí, eles indicam, então, que se faça em 2 estágios. Em vez de diminuir muito, diminui um e aí faz outro núcleo para diminuir mais um pouquinho. Esse princípio se aplica a qualquer transformador, né? Não interessa essa potência. Tanto para subir quanto para descer. Esse aqui não é muito, mas quando é uma diferença muito grande, faço em 2 ciclos, 3 ciclos. Até porque aqui, ó, eu ia ter que ter, se fosse para fazer em uma única vez, eu ia ter que ter muitas espiras, o meu núcleo ia ter que ser muito robusto. Então eu faço em vários estágios. E também se dá problema em um estágio aqui, né? Rompe algum valor, tem que trocar tudo. Em múltiplos estágios permite uma manutenção melhor também. Mas serve tanto para suba quanto para baixa. Vamos terminar vendo só os tipos de transformadores aqui, ó. Transformadores de potência. Possui a tensão nominal de entrada em função da tensão nominal do sistema elétrico, ao qual se liga. A tensão de saída, entretanto, pode ser, né, do fabricante do sistema. Eles podem ser ligados entre fases ou fase neutro. Quando se desconecta a carga da sua saída, os terminais devem ficar abertos, pois se ligar um condutor no outro de baixa, né, provocará um curto-circuito do meu sistema. Tenho os transformadores de corrente. Reduz quem? A corrente elétrica, que circula nos terminais de entrada para um valor inferior compatível com o instrumento de medição que nós vamos fazer, em relação entre a corrente alternada e a saída, tá? É só para a gente falar um pouquinho dos transformadores de corrente, porque a gente acaba falando muito de transformador de tensão, que realmente são os mais utilizados, mas não são os únicos, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos parar aqui hoje nessa parte de tipos de transformador, porque aquela partezinha ali de potência nominal, vamos ver na próxima aula só mais alguns cálculos de potência
e aplicar esses cálculos de potência e exercitar novamente os cálculos de transformadores. E aí a gente faz vários exemplos desses que tu comentou. A gente traz transformadores, um de baixa e um de alta. E a gente altera o número de espiras para ver o que acontece com a tensão. O quanto uma relação influencia na outra, tá? No outro ano, eu vou procurar, gente, não prometo porque era online. No outro ano, com a outra turma, eu consegui um simulador que era online, não era um programa que baixava, que a gente mexia ali no número de espira manualmente. Era um gráficozinho de um transformador, só que a gente conseguia mexer manualmente no número de espiras em outros valores. E ele ia mudando, também ia formando gráficos. Vou dar uma procurada na internet para ver se eu acho ele de novo. Porque na verdade, era de uma página de um fornecedor de fabricantes, e aí clicava ali e conseguia fazer alguns testes. Mas era interessante para a gente ver de forma direta ali o que acontece. Vou procurar para nós, para a gente experimentar e ver ali. Bom, dúvidas? Não? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu chamar o nome de vocês aí. Professora, Vocês confiram. professora, Oi. como é que vai ser o trabalho? Vai ser segunda? Segunda-feira, a gente combina as datas direitinho, mas eu mando segunda e provavelmente vai ser uma semana vocês para fazer o trabalho e me entregar na outra segunda. Ah, tá, tranquilo. É? É muita matéria, né? Não, vai terminar. Vocês vão ter aula depois? Até Oi? quando vai a nossa aula? Vocês vão buscar outra disciplina depois? Não deu de entender. Vocês vão encaixar outra disciplina logo depois, na terça? Não temos programação ainda. Tá. Eu não sei programação. Não, mas provavelmente vai ser uma semana, porque o pessoal normalmente me pede para o prazo do trabalho pegar um final de semana, que é quando tem mais tempo de fazer. Então, como eu vou mandar na segunda, pode ser na outra segunda, que aí vocês têm esse tempo e também o final de semana. E nesse período... Se quiser mandar amanhã... Não, a gente precisa fazer os exercícios segunda. Não se antecipem. Tá? Não, mas a gente faz conta que não recebeu. Aí eu mando segunda que dá na mesa, se vocês fingirem que não receberam. Não. Vamos lá. A gente vai fazer uns exercícios de potência, vai fazer uns exercícios de transformador e aí eu mando para vocês. Confiram os nomes aqui para mim, se não falta ninguém. Vinícius, Luiz, Christian, os dois Eduardos, um Eduardo e Rogério, né? É Rogério. Isso, É isso. Anotei. Isaac, Lucas Guimarães, Lucas Paiva, Giovanni e o Miguel, que é o Marcelo. Faltou alguém? Não? Não. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês, bom final de semana e se cuidem, Boa tá? noite. Boa noite.